O senhor podia aprofundar na crescendologia, o crescendo psicografia, pangrafia? Aprofundar um pouquinho mais. A psicografia, ela é o fenômeno que compõe da pessoa entrar o paracérebro de uma consciência com o paracérebro de uma consciência e transmitir ideias e mexer no mecanismo da escrita da pessoa. Então a psicografia é justamente essa escrita que vem de outra consciência extrafísica. Esse que é o fenômeno da psicografia. Não tem nada mais nem nada menos, é só isso. Então a transmissão de um paracérebro para outro. Agora, o que é a pangrafia? Pan quer dizer tudo, o máximo, todos. É um conjunto de fenômenos que a pessoa pode ter. Então, por exemplo, você pode ter uma pangrafia com 5 fenômenos, parafatos. E pode ter uma pangrafia com 10 fenômenos, depende do que é. Tudo conjugado para o mesmo objetivo. Tudo conjugado para um fenômeno só, composto. Então a diferença é imensa do processo. Agora, é um crescendo mesmo. Quer dizer, de um fenômeno, você vai para uma dúzia de fenômenos da pangrafia. E, no caso, quem tem facilidade com a psicografia, teria facilidade com a pangrafia? Não, a gente não pode dizer que teria facilidade, mas é necessário que a pessoa, para chegar na pangrafia, ela domine alguns fenômenos antes. Ela entenda disso, ela compreende o processo. Porque senão, aquilo ocorre com ela, ela vai pensar que é alucinação, que é uma coisa apenas de onirismo, é um sonho, um exagero, a imaginação. Então não resolve. Então é necessário. Mas agora, a gente não pode dizer que todo psicógrafo está preparado para ter pangrafia. Por exemplo, no movimento espírita eu trabalhei 28 anos. Eu não vi ninguém que você pudesse pegar e dizer que já dominava o processo pangráfico, da pangrafia. Não tinha. Agora, tinha muita gente que, por exemplo, era psicógrafo e ao mesmo tempo tinha psicofonia, outros tinham até um processo de efeito físico. Mas, por exemplo, você não via ninguém que chegasse para mostrar a vivência de vários fenômenos simultâneos, assim, para a gente ver. E falando naquilo, tendo consciência. Então, esse nome, pangrafia, ou essa condição, em todo o tempo que eu passei no Espiritismo, ninguém falou disso. Eu já sabia da história, porque eu penteava tudo com pente fino. Eu acabei vendo que alguns fenômenos interferiam nos outros, e está tudo ali junto. Agora, eu comecei de que modo a observar essas coisas? Antes de ter retrocognição, porque depois eu tive retrocognição do Zéfiro. Aí as coisas ficaram mais claras. Mas o caso todo é o seguinte, eu comecei pensando o seguinte. Primeiro, na cabeça da gente, nós temos concentração mental, intenção, determinação, juízo crítico, associação de ideias. São as faculdades mentais, atrás da testa da gente. Se você vai dormir, você tem a lucidez aqui, ó. Esse estado da lucidez física. Eu chamo isso da lucidez ordinária, ou a vigília física ordinária. A pessoa está vígil. Você fala com ela, ela está consciente, ela te responde, ela está aí, ela está lúcida. Depois disso, então, você entra no estado de hipnagogia, que é aquele negócio preparando você dormir. Daí a pouco você está dormindo. Nesse sono, você pode dormir com sono, pode dormir com pesadelo, você pode sair do seu corpo com lucidez, ter uma projeção consciente. Enfim, você pode ter uma série de condições fenomênicas que dizem respeito à sua cabeça, a parte onírica. Então vamos entender bem. Uma outra coisa, você olha só para o seu corpo, você tem a visão, que é talvez o sentido mais nobre, mais sério. Tem a audição, tem o tato, que eu pego as coisas, etc. Tal. Tem o processo do olfato, que esse é um dos mais fracos que nós temos que ser, para sentir cheiro.
Tem o processo, por exemplo, da gustação, paladar, tudo são sentidos do corpo. Então eu digo para você, eu falei aí umas 4 coisas. Veja bem, os atributos conscienciais ou faculdades mentais. Falei dos processos que tem na hora que você vai dormir. Falei dos sentidos do corpo, propriamente dito. Só aí você tem 3. Agora, então, eu comecei a pensar, se tudo é composto e tem várias manifestações, isso tudo pode manifestar simultaneamente. Então, por exemplo, o cara pode chegar perto de uma pessoa e ver. Uma visão é ver a fisionomia dela. Escuta o que ela fala. Sente o perfume que ela está sentindo. Veja bem, ó. Isso aí já tem 3 sentidos funcionando simultaneamente. Então, a partir disso, eu comecei a pensar. Tem fenômenos que são compostos, que eles também atuam ao mesmo tempo. Aí, então, eu comecei a pensar no processo, e realmente tem. Não é só na hora da pessoa dormir. Tem muitos fenômenos nesse sentido. Então, aí nasceu a ideia da pangrafia bem clara na minha cabeça. Então, você está entendendo, né? Quanto mais visão global, maior, isso que eu chamo de cosmovisiologia, a pessoa tem, mais ela vai ter noção da realidade ampla, panorâmica, a sua realidade como consciência. Então, nós precisamos de olhar sempre. O que é que a gente tem? Nós estamos tendo uma abordagem muito superficial ou profunda. Quando entra a profundidade, ela fica composta, ela fica sofisticada, ela fica muito mais complexa. Agora, aparentemente isso é aparência. Nós vivemos no mundo da aparência, chama isso de mega maia. Quer dizer, ilusão. Isso não resolve. O processo é ver a realidade. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa. Coloque o processo no composto, no coletivo, na panorâmica, na cosvisão. Saia da monovisão. E você vai entender o que é a pangrafia. Entende?